Olá, alunos, professor Carlos Alexandre, de Educação Física. Estamos aqui para poder dar continuidade ao nosso assunto, o qual nós iniciamos a semana passada falando sobre doping no esporte. Tá? Lembrando a vocês que a semana passada, que foi o que o professor falou, passei um desenho, qual eu disse que desde a antiguidade, que desde a antiga Grécia, que as pessoas já utilizavam algum método de levar vantagem sobre as outras na área esportiva. Comecei falando disso aí, desde a antiga Grécia, fui para as Olimpíadas, tá? E a gente vai continuar falando disso, tá bom? Só para relembrar vocês, o que é doping? A AMA, que é a Agência Mundial de Doping, estabelece que doping é a utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo, seja eles potencialmente prejudiciais à saúde do atleta ou à de seus adversários, ou contra o espírito do jogo. Tá bom? A gente vai ver agora um desenho curtinho. Como eu falei, da antiguidade, a gente continua vendo. Você vê que esse desenho não é um desenho recente. Nesse desenho, alguns já devem ter visto, Maria e Popeye, coisinha curta. Né? E aí eu volto continuando falando sobre o doping dentro do esporte. Aconteceu, está tudo escrito aqui no diário dele. Avante, vamos em frente, meus queridos. Piratas. Eu estou no comando agora. Eu gostaria muito que reconsiderasse, senhor. E uma garrafa de rum. Quem foi o engraçadinho que me bateu? A sua consciência irá incomodá-lo pelo que está fazendo, senhor, eu lhe juro. Virar a este bordo, 100% para o podre. Tem certeza que quer fazer esta coisa horrível, senhor? Tem certeza mesmo? 80 badaladas. Está tudo bem. Isso pra mim é loucura. Porta abaixo. Eu não tô falando, isso é loucura. Hastear a bandeira. E vou informar isto às autoridades competentes. Eu vou sim. Descer para o porão. Mas eu vim lá de baixo agora mesmo, capitão. Mas vai para lá outra vez, tá? Puxa, mas que conduta condenável. É melhor você não saber de nada.
né? A historiazinha de Popeye, o professor pegou esse desenho também. Você vê, não quer dizer que, aí lógico, é um desenho, mas a gente vê que o Popeye, né? Ele é um maneiro simples, mas no momento que ele ingere o espinafre, ele fica poderoso, forte, musculoso, nada o atinge, né? Você vê se na disputa com Brutus muito forte, mas Popeye, quando ingeriu o espinafre, ele acaba ficando bem forte, né? E acaba vencendo a batalha contra Brutus. Eu só trouxe esse desenho para dar uma comparação de uma pessoa que utiliza alguma substância e a outra não. Aquela que sempre está ingerindo alguma coisa, a substância do cara, né? O espinafre não é proibido, só foi uma comparação que eu fiz. Ele levou uma certa vantagem dentro daquele desenho que foi feito, dentro do desenho. A história do doping no esporte. Como eu já disse a vocês, desde os primórdios da antiga Grécia, quando as Olimpíadas, que já existia o doping no esporte. Algumas formas as pessoas já utilizavam para poder levar vantagem sobre as outras. Isso foi continuando até os nossos dias atuais. Doping é o uso de uma substância proibida para melhorar o desempenho em um esporte competitivo. Atletas usam dietas especiais e complementos para aumentar sua força e resistência desde a Grécia Antiga. Nos anos 20, ficou claro que era necessário um controle sobre o uso dessas drogas. Em 1928, a Associação Internacional de Federações de Atletismo, principal órgão regulador do mundo esportivo, foi a primeira federação internacional a banir o doping, mas as restrições não tiveram efeito sem uma forma de teste, que só se popularizou nos anos 70. Os tipos mais comuns são estimulantes, agentes androgênicos como esteroides anabolizantes, hormônios, diuréticos e agentes mascarantes. O abuso de esteroides anabolizantes ficou famoso durante as Olimpíadas de Seul, em 1988, quando o velocista canadense Ben Johnson teve um teste positivo. Esse foi o primeiro grande caso de doping nos Jogos Olímpicos. Na década de 90, métodos mais amplos de teste levaram a uma grande queda nesses casos. Mas o doping sanguíneo marcou uma nova tendência preocupante. É quase indetectável e aumenta a capacidade do sangue de transportar oxigênio, aumentando a resistência e o desempenho. A Agência Mundial Antidoping foi criada em 99 após um escândalo de doping na Volta da França, no ano anterior. O ciclista americano Lance Armstrong é um dos casos mais famosos. Foi campeão da Volta da França 7 vezes, mas perdeu seus títulos e foi banido do esporte depois de admitir que usou substâncias proibidas ao longo da carreira. Em novembro de 2015, a Rússia foi banida das competições internacionais depois que uma comissão independente da agência antidoping encontrou evidências de doping institucionalizado. Aí retornando, uma breve história da história do doping, aquilo que eu já falei a vocês, que desde a antiguidade já se utilizavam substâncias. Quando duas dessas três condições se fazem presente, caracteriza o doping. Quais são essas três condições que pode caracterizar o doping? Primeiramente, quando é prejudicial à saúde do próprio atleta. Duas das três. A outra, do atleta ou do seu adversário. E a outra, contra o espírito do jogo. Todo jogo tem espírito. O espírito de participar, de vencer, de perder. Isso a gente tem que aceitar com maior naturalidade. Então, quando se caracteriza, quando há uma caracterização de alguma atitude que prejudique ao atleta ou ao seu adversário, ou as regras, o espírito do jogo, isso é denominado doping esportivo. Tá bom? Passe, por favor. Algumas imagens de doping, Como ele, através da injeção, como vocês falamos anteriormente no vídeo, já existem outros tipos de dopagem, com a modernidade, Bem, a ciência do doping cresce mais que a ciência do não doping. Se o meu adversário usa, eu também tenho que usar para ter a chance de vencer e não ser tão humanizado. São alguns pensamentos que está chegando no mundo moderno, humilhados, humanizados não, humilhados, Se o meu adversário usa, eu também tenho que usar para ter a chance de vencer e não ser tão humilhado. Esse está fora do princípio
né, da ética do esporte, do princípio do esporte e do espírito do jogo. Tá? A gente não deve pensar dessa forma. Mas tem aqueles, a gente também tem aqueles que já estão pensando de maneira diferente. Hoje em dia, inclusive, alguns anos atrás, você sabe que esses medicamentos, essas substâncias proibidas no mundo esportivo, ela tem seus farmacêuticos, suas indústrias, que também geram muito dinheiro, muito lucro no meio esportivo. Né? E o que é que acontece? Hoje em dia, a maioria delas está situada nos Estados Unidos. Que muitos empresários vêm fazendo uma campanha fervorosa, uma campanha árdua para que o doping seja liberado, para que todos tenham condições de competir com igualdade utilizando de alguma substância. Mas eu acho que isso não vai prevalecer não. A humanidade ainda é boa e a gente tem que preservar o espírito do jogo, que vença o melhor, tá? A gente tem que pensar desse modo. Muitos de nossos atletas já foram flagrados no exame de antidoping. A gente vai passar alguns aqui, o professor vai comentando alguns você já conhece. Daiane dos Santos, Daiane dos Santos na ginástica olímpica foi pega no exame antidoping, ficou afastada, se eu não me engano, durante 6 meses, depois retornou após as competições e logo após também a carreira dela, iniciou a carreira dela. A gente tem um brasileiro, do MMA, Anderson Silva, que é muito conhecido também, foi pego no exame antidoping, foi suspenso pela entidade, passou um ano mais ou menos afastado das competições, depois tentou retornar, mas já não foi mais o mesmo. A gente tem um caso aqui, que é um dos casos mais importantes, é o que a gente frisa mais aqui, é essa atleta, essa nadadora, que é a Rebeca Guzmão. Olhem a diferença de quando ela iniciou para o estado dela atualmente. Bem que hoje ela está até mais forte do que isso. Essa é a mesma atleta, olha a diferença, ela sem utilização de substâncias proibidas e ilícitas, e ela quando utilizou. Tá? Essa é a Rebeca Guzmão. Nós temos aqui também o Giba do vôlei. Giba foi pego, campeão olímpico, Giba também foi pego no exame antidoping. Logo após uma partida, que foi realizado o exame dele, acusou a cocaína. Ele tinha ingerido um pouquinho de cocaína antes da participação de uma partida de vôlei e, por sorte nossa e dele também, foi pego nesse exame. Temos recentemente a Rafaela Silva, que também disse que pegou um produto, que pegou um produto para desentupidaria de criança e tal, e aquilo ali acabou, também foi pego no exame antidoping também. A Rafaela Silva, que é uma das nossas campeãs pan-americanas e olímpicas também. Temos mais o Paulo Guerreiro, que é da seleção peruana, atualmente joga no time do Internacional, também quase que ele não participa da última Copa do Mundo pela punição a qual ele sofreu pela FIFA, que é a entidade que regulamentiza o futebol. Então ele ficou também afastado, recorreu, tentou outros recursos, mas conseguiu retornar sim aos campos depois que sua pena foi reduzida. E aquele que foi naquele outro vídeo que nós falamos, que ela falou, que é um dos casos mais importantes, é o Ben Johnson. É um americano, ele foi campeão olímpico e foi o primeiro homem a baixar, foi um dos primeiros a baixar os 100 metros rasos abaixo de 10 segundos. Abaixo dele fez 9, eu não lembro mais a marca, 9 alguma coisa. E o Ben Johnson, depois disso, vários anos depois, ele foi posto no exame antidoping. O que aconteceu com ele? Ele perdeu todos os títulos que ele tinha. Tá? Todos os títulos dele foram caçados, foi tirado dele, inclusive as medalhas olímpicas que ele tinha. A gente tem Maradona, no futebol argentino, que a gente sabe também. Maradona, logo após uma partida, a gente não sabe, depois a gente vai falar sobre isso, Ele foi levado aqui, está sendo levado por uma enfermeira para fazer o exame antidoping e foi pego também no exame antidoping. A gente tem a Rússia, essa é uma atleta russa, salto em distância, também foi pega. Aí a gente tem um outro caso, a gente vai ver depois mais à frente, uma entrevista com ele, tá? O Lance Armstrong, esse é um francês. Ele foi campeão consecutivamente 7 vezes da Volta da França. A Volta da França é a principal
é a principal competição do ciclismo no mundo. Ele conseguiu repetidamente 7 vezes essa façanha de ganhar. E sempre o pessoal questionava se ele, questionava o lance, questionava o que é que você fez, não pode, a idade foi passando, e ele continuando mantendo aquela mesma performance, e sempre à frente, se destacando dos outros ciclistas. E ele não, de forma nenhuma, ele sempre dizia que não utilizava nenhuma substância. Até que ele depois resolveu assumir publicamente, tem uma entrevista, a gente vai passar essa entrevista depois para vocês, que ele tinha utilizado substâncias proibidas. No caso de Lance Armstrong, até a transfusão de sangue foi feita para não ser pego no exame antidoping, ele chegou a fazer. É um dos casos mais recentes. Uma tenista russa também. Bem, quando é realizado o exame antidoping? Pode ser realizado por meio de exame de sangue ou de urina do competidor, imediatamente após o término de uma competição, podendo também ser feito a qualquer momento da vida do atleta, durante o treinamento, em sua residência e até mesmo algum tempo antes ou depois de uma prova. A associação que é responsável pelo antidoping no mundo esportivo, a maioria dos jogos, quando são jogos oficiais, já existe a equipe que se prepara, eles fazem, como é um esporte que requer muitos atletas, às vezes eles fazem uma seleção de alguns, um sorteio de alguns. Quando são esportes individuais, eles são obrigados. Geralmente são feitos esses exames ou antes ou após a competição. E é feito dessa forma, através do sangue, retirado através do sangue do atleta, ou do exame de urina, tá bom? A gente vai ver mais um vídeo aí, por favor. Algumas curiosidades. Usar uma grande honra. No entanto, alguns competidores não se comportam de maneira tão honrosa durante os jogos. Mesmo com toda a tecnologia, câmeras, exposição mundial, alguns deles se arriscam a trapacear. Aqui vão 10 casos de pessoas ou grupos que tentaram enganar juízes e foram pegos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o ícone de notificação para novos vídeos. Que os jogos comecem. Número 10. Badminton. Enquanto a maioria dos participantes estão preocupados em vencer seus jogos, o mesmo não aconteceu com alguns jogadores de badminton nas Olimpíadas de Londres em 2012. Eles foram pegos tentando perder. Se você está confuso, não se preocupe, nós explicamos. Alguns jogadores queriam perder partidas estratégicas para poder garantir uma posição mais favorável na próxima rodada. O plano falhou e você deve estar se perguntando o que aconteceu. Jogadores da China, Coreia do Sul e Indonésia foi interessante tentavam perder. Esse aí foi muito interessante. Na realidade, como a gente disse, que o doping, ele também tem aquele que você é contra o espírito do jogo. Isso também é uma forma de doping, além da substância que você ingere. E esses atletas, eles queriam perder, jogaram para perder, para ter um benefício no chaveamento futuro, para poder chegar a um pódio. Então eles tentaram armar uma simulação de alguns jogos para que isso facilitasse a vida deles, mas não conseguiram não. Foi claramente, nitidamente, eles perderam porque quiseram a partida e também foram suspensos. Vamos aí, continuar. Dos jogos em 2012. No total, 8 jogadores foram expulsos da competição devido à conduta antidesportiva. Cada time apresentou uma desculpa diferente. E Yu Yang, do time chinês, disse que estava apenas conservando energia para a próxima partida. Já outros jogadores colocaram a culpa no sistema de partidas e a Coreia do Sul e a Indonésia tentaram uma apelação, mas o Comitê Olímpico negou. Número 9. Esgrima. Enquanto estamos falando da importância de não trapacear, temos que reconhecer que Boris Onischenko foi muito esperto. Ele competiu nos Jogos de 1968, 1972 e 1976. Quando ele chegou nos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal, carregava o título de campeão mundial, o que fazia com que muitas pessoas quisessem vê-lo competir. Quando ele entrou em sua roupa de esgrima para competir contra Jim Fox, o capitão do time britânico, Onischenko era favorito para a vitória. Cada competidor luta usando um ep, que nada mais é do que uma espada comprida que contém um sensor que envia um sinal de luz quando atinge o oponente.
No entanto, Oneshenko bolou um plano para trapacear de forma brilhante. Ele modificou o sensor para reagir a um interruptor escondido que poderia ser ativado quando ele quisesse. Ele podia simplesmente parecer que estava atingindo seu oponente e marcar pontos quando achasse melhor. Sua reputação era tão alta que quando Fox se deu conta de que algo estava errado, ele imaginou que era apenas alguma falha elétrica. Oneshenko teve sua espada substituída e refez a luta com Fox e acabou ganhando sem trapacear. No entanto, os juízes examinaram sua espada original e perceberam o que ele estava fazendo. Oneshenko foi eliminado da competição e o time britânico acabou com a medalha de ouro. Número 8. A história de Michelle Smith é muito triste. Ainda mais se levarmos em consideração que em algum ponto ela foi considerada a irlandesa mais bem-sucedida nos Jogos Olímpicos. Durante as Olimpíadas de 1996 em Atlanta, ela ganhou 3 medalhas de ouro nas modalidades 400 metros medley, 400 metros livres e 200 metros medley. No entanto, houveram alguns problemas durante sua rotina de teste. Foi descoberto que ela adicionava álcool em suas amostras para mudar os resultados no laboratório. Michelle tomou uma punição de 4 anos. Ela apelou dessa decisão, mas a punição foi mantida, o que acabou com sua carreira como nadadora. Como ela não foi oficialmente declarada como positiva em seus testes, ela manteve todas as suas medalhas. Até hoje, Michelle Smith nega que tenha usado substâncias ilegais para competir. Número 7. Basquete. Este pode ser o pior caso da história dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Paralímpicos de Sydney em 2000, enquanto os juízes estavam preocupados com os típicos casos de doping, acabaram não percebendo que algo pior estava acontecendo. O time de basquete da Espanha acabou com a medalha de ouro. O que eles falharam em comentar era que o time não tinha deficientes. É isso mesmo que você entendeu. Eles decidiram fingir que eram deficientes para jogar as Paralimpíadas. Para aqueles que não acham que isso foi errado o suficiente, o time recebeu $160 mil do governo para substituir os atletas na competição. O que veio à tona mais tarde é que Fernando Martín Vicente, chefe da Federação Espanhola para Esportes de Deficientes, era o responsável por todo o esquema. O jornalista e membro do time Carlos Silva Borba acabou desmascarando todo o escândalo. Ele afirmou que nem ele, nem a maioria dos jogadores eram deficientes em qualquer nível, dos não nenhuma deficiência. Fernando Vicente negou as acusações contra ele apenas para mais tarde vir a público para se desculpar e devolver o que ganhou com a competição. Obviamente, o time teve que devolver as medalhas que ganharam de forma fraudulenta. Número 6. Salto em altura. Um dos casos mais inusitados dos Jogos Olímpicos foi o de Dora Hattinen, e ainda hoje em dia gera um monte de dúvidas. Nos Jogos de Berlim de 1936, Dora Hattinen competiu pela Alemanha e acabou em 4º lugar no salto em altura para mulheres, com um pequeno problema de que Hattinen era um homem. A farsa foi descoberta quando Hattinen estava viajando entre as cidades de Viena e Colônia, quando o inspetor de vagão notou algo suspeito. Ele alertou a polícia de que havia um homem vestido de mulher, o que era crime em 1936. O fato é que Hattinen estava com a barba por fazer e acabou despertando a atenção do inspetor. Durante a investigação, Dora Hattinen mostrou documentos comprovando que era mulher, mas a polícia não estava convencida. Mais tarde, Hattinen confessou que era homem e que havia sido forçado a competir como mulher. De acordo com ele, ele foi criado como mulher até os 10 anos de idade, o que justifica seus documentos. Mesmo que tenha sido um grande escândalo na época, Hattinen confessou que foi um alívio que a história veio a público. Mais tarde, ele mudou seu nome de Dora Hattinen para Hendrik Hattinen. Número 5. Corrida. Revezamento 4x400 metros livres. Durante as Olimpíadas de Los Angeles em 1984, a atleta porto-riquenha Madalena de Jesus, que também competia em salto de distância e salto triplo, acabou se machucando durante os treinos, o que acabou a deixando fora da rodada de qualificação. Deixar a corrida no último minuto foi devastador para Madalena. Foi então que veio a ideia. Madalena tinha uma irmã gêmea que também era atleta e se chamava Margaret, e estava presente para torcer pela irmã. As duas trocaram de lugar e Margaret correu a segunda parte do revezamento 4x400. O plano foi bem sucedido, até que o técnico do próprio time descobriu a mentira e imediatamente revelou a farsa, tirando a equipe inteira da competição. Número 4. 100 metros rasos. Para aqueles que acompanharam a final dos 100 metros livres em Seul em 1988, algo incrível aconteceu. O canadense Ben Johnson, que foi o último a se ajeitar em sua marca, foi o primeiro na linha de chegada. Liderando a corrida do início ao fim, ele acabou estabelecendo um novo recorde mundial com 9,79 segundos. Infelizmente para Johnson, a história não acaba bem. Em apenas 24 horas, os testes de Johnson deram positivo para o esteroide estanolazol.
Ele foi forçado a devolver sua medalha e até mesmo sua mãe se mostrou desapontada com ele. Johnson ainda admitiu que no ano anterior também havia feito uso de esteroides para ganhar uma corrida, e essa medalha também foi retirada. Anos mais tarde, ele competiu novamente na França e foi pego no doping. Dessa vez, ele recebeu punição para o resto da vida e foi chamado de desgraça nacional pelo ministro do esporte amador Pierre Cadieux. Johnson apelou novamente a decisão e voltou a competir em 1999 para ser pego novamente usando substâncias ilegais. Número 3. O sul-africano Cameron Van Der Burg, ao contrário de Michelle Smith, admitiu livremente ter usado substâncias legais para ganhar. Ele foi o primeiro sul-africano detentor do recorde mundial, fazendo com que sua admissão se tornasse ainda mais desagradável. Van Der Burg ganhou o ouro nas Olimpíadas de 2012 em Londres, nos 100 metros nado peito, mas para isso ele quebrou as regras. Durante essa competição, os atletas usavam um impulso de perna chamado Dolphin Kick, mas esse impulso pode ser usado apenas uma vez durante a competição. Van Der Burg afirma ter usado 3 vezes e também afirma que faz parte da competição. Sua defesa foi: todos estavam fazendo, o que não soou bem para a opinião pública. Ele não foi acusado de nada formalmente e foi permitido que ficasse com sua medalha. O que causa espanto nas pessoas é o fato de que Van Der Burg não mostra nenhum remorso por suas opções. Número 2. Maratona. O jeito que o corredor Fred Lourdes usou para ultrapassar nas Olimpíadas de 1904 foi no mínimo épico. Podemos até dizer que a única coisa que ele faz pela metade é correr maratonas. Durante a corrida, Lourdes fez um ótimo começo, correndo 14,5 km, até que percebeu que correr não é muito bom. Ele estava prestes a desistir quando seu técnico veio com outra ideia, a de terminar a corrida em seu carro. Percorreu mais 17,5 km de carro, e só não foi até o final porque, ironicamente, o carro quebrou no meio do caminho. Ele foi forçado mais uma vez a correr até o final da corrida e acabou ganhando a competição. No entanto, as pessoas notaram quase de imediato que alguma coisa não estava certa. Ele confessou o que havia acontecido e tentou dizer que tudo era uma grande piada. Só que o comitê da competição não achou graça nenhuma e ele acabou com uma punição para o resto da vida. Ele acabou sendo restabelecido mais tarde, depois de um sincero pedido de desculpas. No fim, quem realmente ganhou a corrida que Lourdes trapaceou foi Thomas Hicks, que imediatamente após cruzar a linha de chegada desmaiou em resultado do esforço e da estricnina que tomou. Estricnina é um veneno e, por razões óbvias, foi banido das maratonas, mas antigamente, em pequenas doses, dava um boom de energia. Número 1. Ginástica artística. Nós estamos acostumados a ver garotas pequenas e leves para as competições de ginástica artística, mas as pessoas notaram que havia algo errado com o Dong Feng Xiao. Feng Xiao competiu nos Jogos de Sydney em 2000 e acabou ganhando a medalha de bronze, mas acabaram descobrindo que durante a sua carreira ela competiu com um passaporte que dizia que ela havia nascido em 20 de janeiro de 1983. No entanto, em outros documentos, seu nascimento constava com a data de 23 de janeiro de 1986, o que implicaria no fato dela ter apenas 14 anos de idade, o que é abaixo da idade mínima permitida para a competição. Tanto ela quanto sua equipe ficaram sem as medalhas durante os Jogos de 2000, bem como as que ganharam em 1999 em Tianjin, na China. Hoje, Feng Xiao está aposentada das competições e trabalha como técnica. Qual é o escândalo olímpico que mais te chocou? Diga-nos nos comentários e não se esqueçam de... Bem, vou deixar aí. Então vocês viram aí, são alguns fatos de alguns, principalmente em Jogos Olímpicos, algumas pessoas que tentaram de alguma forma ludibriar, enganar os outros para que vencessem as suas provas, ou utilizando substâncias ou métodos inadequados, tá? Mas isso é um doping esportivo. E lembrando a vocês, como um atleta, depois que conquista alguma medalha, algum título, utilizando dessas substâncias proibidas, ele acaba, geralmente, há uma suspensão, a dependendo da substância, que a gente vai falar de substâncias nas próximas aulas, há uma punição, existe uma lista de substâncias e métodos proibidos, então ele tem uma punição e muitas vezes também, às vezes, é banido do esporte, tá? Às vezes é banido do esporte, ele tem o direito à sua defesa, como qualquer outro cidadão, mas geralmente é punido e, se ele não comprovar, muitas vezes é banido daquele esporte que ele pratica. Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Próxima aula a gente volta falando de doping ainda, sobre substâncias que são utilizadas no doping.
Tá bom? Até a próxima.